intervenção cromática na estação Cardeal Arco Verde do metrô. Ela também é responsável pela obra na praça em frente. Nós vamos falar disso, que é um quartzo rosa, fonte de cristal, que fica na praça em frente. E ao falar com vocês, eu não sei se muita gente tem ido, hoje infelizmente esse projeto está muito descaracterizado pelos adesivos do metrô, que muitas vezes não querem dizer nada. Eu não sei se aqui muita gente é usuária de metrô, porque é claro que a sinalização, né? Perdão. Essa foto então não é de agora. Não é de agora. Essa foto é da foto da implantação de 1998. Então, hoje, né, eu quis ficar aqui falando do hoje, por isso que eu estou botando a foto como a artista pensou, que não é só isso. Vamos falar, ela pensou muito mais além da intervenção cromática. Mas hoje, só para quem não sei quem é usuário dessa estação, eu não saio muito nessa estação, mas eu estive lá para conversar com vocês, para ver como é que está, né, mais uma vez. Mas ela vem sofrendo um processo cada vez mais radical de descaracterização. Ninguém aqui é contra designers, tampouco contra sinalização. Eles até pintaram alguns painéis com outras cores. Pois é. Tem essas intervenções e já tinha essa intervenção que é muito estranha no metrô Rio, que são adesivos de sinalização que nada comunicam. Por exemplo, tem uma caixinha de sorvete. Por exemplo, tem um smile. Por exemplo, então não é assim uma seta, alguma coisa que a gente compreenderia que com um aumento de fluxo, né, quando essa estação foi inaugurada, a gente ainda não tinha extensão, por exemplo, até São Conrado, até o Jardim Oceânico. A gente não tinha uma parte considerável da linha 2 de metrô, que tem um fluxo de passageiros imenso. Então, é natural que, com o passar do tempo, se precise sinalizar. Não sou uma pessoa nostálgica, né, e conservadora a esse ponto, mas, sem dúvida, há um desperdício, digamos assim, de um grande projeto de intervenção e de experiência. E eu estou propondo que a gente comece pela Cardeal Arco Verde, porque ela reúne, esse projeto da Amélia para o Rio, reúne características muito importantes, no meu entender, da obra da artista. Ele reúne uma experiência do corpo com a cor, reúne uma perspectiva imersiva, reúne pesquisa de materiais e reúne uma ideia que é muito cara à Amélia. Eu vou tentar argumentar sobre ela ao longo dessa apresentação, que é a ideia de uma vertigem, seja através de espelho, seja através da espiral, seja através de um fluxo líquido. A Amélia está lidando sempre com a ideia de vertigem e de uma certa instabilidade da forma, que ou vem de uma profundidade, por exemplo, do espelho, que não se consegue calcular até onde vai, que é uma profundidade formal, que na obra dela adquire também aspectos literários, narrativos, como eu vou tentar mostrar, ou vem de uma situação quase de uma projeção para o infinito, seja um infinito profundo, seja um infinito para uma progressão, uma série, uma repetição, que a gente não consegue ver o início e o fim, seja um infinito espiral, seja um infinito mar, que é uma coisa muito presente na obra dela. Né? E existe, acho que, outra característica, a gente envolve aqui, né? Vocês estão cercados por pinturas de Amélia, que mostram um pouco isso, aqui uma pintura sobre juta, né? Que é essa abordagem da cor sempre mediada pelo material, pelo material, juta, e pela matéria, a pincelada, quer dizer, uma abordagem da abstração que não se restringe, restringe não foi uma boa palavra, que não está circunscrita, porque parece, quando eu falo restringe, parece que quem usa geometria está fazendo menos, não é isso, né? Não está circunscrita a geometria, né?
não é uma abstração apenas geométrica, eventualmente é, né? Mas não é apenas geométrica, né? E o que é interessante nesse projeto, não sei se vocês lembram, é que a gente tem uma primeira tomada de roxo, como se a gente estivesse entrando no profundo, e depois esse roxo ele vai clareando como se ele estivesse pegando a luz da rua. E a Cardeal Arco Verde, ela tem uma característica que ela precisou ser muito cavada, porque ela é muito próxima do mar, é a estação mais próxima ao mar, e aquele terreno é um terreno muito arenoso. Então, para se instalar o metrô, realmente se precisou cavar muito. Eu não sei se vocês lembram, a gente desce muito. A General Osório é assim também, né? A gente desce, 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 desce. Então, a gente vai descendo, 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 e desse primeiro flash roxo, que vai se transformando em claro, ali atrás onde está o rapaz, existe um roxo, existe um amarelo clarinho, existe um verde, existe um amarelo gema, um laranja, o vermelho cereja, e quando a gente vai indo para a plataforma, volta a ser roxo, quase preto. E aí a gente tem no piso da plataforma onde passa o trem, as pedras da própria escavação do metrô usadas como piso. E a gente tem o túnel, a pedido dela, deixado na matéria, quer dizer, sem acabamento, com a rocha sem acabamento. E na praça, pode passar, não sei se eu botei aí, acho que não. Não. Na praça, depois a gente vai chegar na praça, eu reuni o material. Na praça, a gente vai ter um grande quartzo rosa. O projeto original, aí eu trouxe as duas fotos, Raul. O projeto original era uma fonte de água, e o grande monolito, vamos dizer assim, de quartzo rosa, ficava na água, era uma fonte de amor, porque o quartzo rosa é uma pedra associada ao chakra cardíaco. Então, a Amélia fazia essa pesquisa energética de uma reverberação do corpo, de uma reverberação do material para níveis que não são exatamente apenas os visuais. Exatamente. Eu abracei. A primeira vez que eu vim aqui, eu abracei a escultura para pegar um pouquinho de passa para mim. Então, é uma fonte de amor no meio da praça, no entender da artista, né? Hoje essa fonte, por questões sanitárias e do poder público, ela está aterrada, ela virou um jardim em volta dessa pedra. A gente vai ver as imagens. A partir desse fluxo de cor, e aí a Amélia muito próxima de sua geração, né? Ela cria uma sequência, né, gente? A ideia de uma série, então assim, módulos amarelos gema, módulos laranjas, essa ideia de um Lego, vamos dizer assim, de uma sequência matemática que se repete no tempo e no espaço, no tempo de cada um, no caso, né? E no espaço da plataforma. 4, 4, 4, 4, 4, 5, 6, sei lá, já não contei, mas e vai progredindo. Ela é própria da geração construtiva. A Amélia era uma artista construtiva? No meu entender, não. Mas tem esse raciocínio de uma experiência sensível através da cor e através de uma percepção que é auxiliada pela matemática, que é auxiliada por uma série rítmica que é muito próxima do raciocínio de artistas construtivos, como a Lígia Papp, sua amiga do início dos primeiros anos, ou de Grupo Frente, como o Eric Sica, de Grupo Frente, e como tantos outros artistas importantes desse período. E aí eu queria, a partir da Cardeal Arco Verde, desdobrar essa intervenção em algumas questões que podem ser interessantes para a gente fazer um mergulho na Amélia. Ela nos convida a mergulhar na Terra, né, fazer esse mergulho para o centro da Terra com a cor. E eu queria propor que a gente fizesse um mergulho. Essas fotos foram feitas para essa exposição, é meu afilhado, Léo Pavlov, novinho ainda, hoje é um rapaz, DJ. Esse trabalho se chama Medusa.
é um conjunto, é uma obra participativa, low-tech, consiste desses tubos plásticos com óleo, corante e água. A dosagem dessa água e desse óleo faz com que as cores ora se misturem, ora não se misturem. Então, eventualmente, o azul chega perto do vermelho ou do rosa e vira um lilás. Eventualmente, o azul entram gotinhas de azul no amarelo e ele vira verde. E às vezes não. Às vezes o bloco amarelo cumpre seu fluxo dentro da cabeleira da medusa sem se misturar. Eu acho que esse trabalho é um trabalho muito simples, como muitas vezes são muito simples. Esses trabalhos dos anos 60, fim dos anos 60, início da década de 70, da Amélia, mas são trabalhos que falam de uma experiência da cor e como um fluxo perceptivo. Então, ao mesmo tempo que a gente tem aí uma experiência que se dá no tempo e no espaço, a gente tem uma analogia, uma fricção, uma lembrança de corpo. E eu acho esse trabalho muito correlato, pelo menos para minha cabeça um pouquinho maluca, é um trabalho muito correlato para mim com arco-verde. Porque a gente tem a cor no túnel, a cor no tubo, e a cor sendo experimentada de uma maneira completamente diversa pelo corpo, né? Não é só o olho, né? É o corpo também que experimenta essa cor, é o corpo do próprio trabalho, o próprio trabalho é um corpo, como se ele fosse um conjunto de artérias, um intestino. De alguma maneira ela trata esse fluxo de cor como um corpo, mas também é no nosso corpo que a experiência da cor acaba acontecendo. Isso vai se dar com a obra inteira, inclusive com a pintura, que traz sempre uma sensação tátil para a gente. Além da percepção cromática, pela maneira que a Amélia trata a pincelada e pelo tipo de material que ela escolhe, no caso aí a juta, a gente tem uma percepção sinestésica mesmo da pintura. Ela não se dá só com a visão, ela convoca de alguma maneira o nosso tato, né, a nossa pele. Pode passar, por favor. Aqui, né, a gente tem outro trabalho aquático, dois trabalhos aquáticos, né? Essa almofadinha, vou chamar assim, íntima, tá, gente? A almofadinha que é a onda, que também consiste de uma mistura, né? A gente tem a onda que eu chamo, ela não chamava não, sou eu que chamo, tá? Essa onda mais vulcânica, vamos dizer assim, uma onda... Que tamanho tinha esse trabalho? O tamanho é a escala da mão mesmo. Essa almofada pequena, uns 15 centímetros de altura, 20, por uns 10 de diâmetro, fica na mão. Um pezinho de porta, vamos pensar assim, Sarinha. E você manipula a onda e com esse mesmo recurso do óleo da água, a gente tem essa pintura em movimento e uma experiência de mar engarrafado, acolchoado, né, gente? Que é uma experiência para mim. Esse trabalho é um trabalho muito simples, né? Mas para mim é um trabalho extremamente sofisticado, porque ele cria uma almofadinha, vamos dizer assim, um marzinho portátil. Então você tem a experiência da maré e a experiência do horizonte, a experiência do infinito ao alcance da mão. Gente, eu acho lindo, mas eu sou suspeita. Eu acho isso muito lindo. E é isso, todo um pensamento de fluxo infinito que está presente na geração dela, mas um pensamento que é radicalizado
de lúdico, que também é uma característica geracional, mas de um jeito muito... E essa palavra não tem nada de pejorativo, é um super elogio para mim. De um jeito muito singelo, de um jeito muito sintético também. Né? O mar ao alcance da mão. E aqui, um trabalho que a Amélia chegou a comercializar industrialmente, não sei se foi na Objeto, em alguma loja anterior da Tok Stock, assim, mãe da Tok Stock, vovó da Tok Stock, sei lá. Bom desenho, né? Tinha uma bom desenho, enfim. Ela chegou a comercializar isso como porta-copo e como lugar americano. São os discos táteis. Os discos táteis consistem, e aí a gente tem uma situação que lembra Lygia Clark, lembra trabalhos da Lygia Papp, que consiste em você desenhar empurrando a água e trabalhando com os fluxos líquidos dentro naquela superfície quase, né, mínima, naquele espaço mínimo que é o daquela esfera, e você cria o seu desenho de lagoa ali, né, com essas bolhas d'água. Ao mesmo tempo é uma placenta, né, ao mesmo tempo é uma lagoa, ao alcance da mão. E aí eu acho que é importante a gente falar também dessa aplicabilidade. Eu acho que aqui a gente tem um artista que lida muito bem com essa escala, né, Raul? Essa escala ao alcance da mão, essa escala de levar o trabalho para casa de mais gente, como trabalho e como obra seriada também, acessível, né? E essa foi uma geração que pensou muito nisso, né? Pensou que aquelas situações, aquelas questões de tempo, de espaço, de vertigem, de infinito, de narrativa espiral, no sentido de um tempo como quarta dimensão mesmo, de um tempo elástico, de fita de Moebius, de uma experiência que é desdobrada. É uma geração que estudou Bergson, é uma geração que estudou Merleau-Ponty, e é uma geração que vai ler muita literatura explosiva e metalinguística. É uma geração que vai ler muito Guimarães Rosa, é uma geração que vai ler muito James Joyce, é uma geração que vai ter nessa ficção e nessa experimentação de linguagem literária também uma fonte de inspiração e de alimento. Mas eu estava falando, fui para a literatura, mas queria falar de design, né? Muitas vezes a gente tem um certo pudor, né? Quando o artista multiplica o seu trabalho e o torna mais acessível em determinadas frentes daquela produção. A gente tem Lygia Clark nessa geração que dizia que o sonho dela era que os bichos estivessem no camelô, acessíveis a todos. Imagina, gente, o que aconteceu? Por outro lado, a Amélia vai criar alguns trabalhos que são reproduzidos massivamente e que de fato chegam. Eu tenho porta-copos, discos táteis, que nós fizemos, eu e Marcos Londres, quando a gente deu para a Amélia o prêmio Arte e Indústria do prêmio Marco Antônio Vilaça, na edição que fiz a curadoria adjunta. Eu fiz 2 edições como curadora adjunta, a do Palatinic e a de Amélia. E a gente, autorizado, ela ainda estava viva, autorizada por ela, a gente fez. E as pessoas receberam, né, os discos táteis. Eu particularmente acho que isso é incrível, é importante, e é importante ter esse projeto como artista. Nós vivemos num país muito desigual, então essa foi uma geração que pensou nisso, pensou em levar as perspectivas de um espaço infinito, de um tempo como experiência, para a gôndola do supermercado. Se a gente pensa que Lygia Papp foi responsável pelo projeto das embalagens de biscoito Piraquê e aplicou ali todos os princípios
vanguarda construtiva, a gente entende o que essa geração pretendia. Conseguiu? Não conseguiu. Mas roçou ali alguns infinitozinhos nas pessoas, conseguiu marcar a memória. Todo mundo lembra da embalagem do biscoito bolinha, todo mundo lembra da embalagem do biscoito creme cracker. E todo mundo acha que gostaria de ter um disco tátil em casa, para passar por essa experiência, para o filho passar por essa experiência. E é uma experiência não só meditativa, mas também de espaço e de tempo. Então, você acha que esse mar ao alcance das mãos também acontece na sessão das conchas? Não quero te desvirtuar. Não, vou chegar nas conchas, Eu acho que o mar, as conchas, eu vou chegar nelas, todos os trabalhos com concha para escutar, concha para tocar, como a gambiarra a gente vai ver, tem a ver com a questão do infinito, óbvio, tem a ver com uma questão de um tempo que nunca se repete. Não há possibilidade de restaurar nenhum tempo vivido, e o mar é a maior prova disso. Então, existe uma progressão espiral de experiências que jamais conseguirá restaurar uma memória. A memória sempre será um desdobramento de algo vivido, ela sempre modificará a experiência anterior. Então, o mar é um grande terreno através do qual a Amélia pensa a questão da experiência estética, filosófica e metafísica da obra de arte. É como se fosse um território experimental para ela. E acho que no caso específico da Amélia, e aqui há um trabalho exposto que é muito especial nesse sentido, as conchas, sobretudo as conchas que são espiraladas, elas que formam mesmo um casulo, né? Elas estão falando de escultura também. Estão falando de escuta, estão falando de eco, som, que é uma coisa muito importante, e de vertigem de novo. De algo que né? O mar também é isso, né? A onda vem. Então o mar também é esse tempo de uma série. Porque é o seguinte, no metrô a gente vai amarelo, verde, roxo, dá a entender que se o túnel continuasse, a cor continuaria. É porque uma hora passou ali aquela centopeia de metal na frente da gente, a gente entrou, viajou para algum lugar, né? Como se fosse jardim, Alice no País das Maravilhas. Centopeia passou, a gente teve que pegar a centopeia para ir para algum lugar, poeira, apitando. Mas se não tivesse o trem na nossa frente, talvez a progressão de cor continuasse, né? E eu acho que o mar é isso também. Essa... Tá? Pode passar. Antes de ir para o mar e para o... Quer dizer, eu acho que... eu queria falar de uma outra coisa que é importante no metrô, que é a ideia de penetração, né? Quando a gente entra no túnel, e aí o líquido também entra no cabelo da medusa, nos tubos da medusa, ou o líquido dentro da onda, o líquido dentro dos discos táteis, a gente tem uma ideia do que está contido e do que contém, né? E de como o que contém é modificado pelo contido e vice-versa. Nesses dois trabalhos, que são de resina e também são super portáteis, vamos dizer assim, são esferas que variam o tamanho, mas elas têm cerca de 8 centímetros a 12, 13 de diâmetro, tá? A gente tem aí a Amélia fez várias experiências com esse material, que é a resina de poliéster, pigmentada. E ela tanto fazia a experiência de simplesmente passar um fio e unir essas esferas extremamente rígidas por uma coisa não tão rígida assim. Quando ela fez essa experiência, que eu acho uma experiência fecundadora, vamos dizer assim, quase um espermatozoide fecundando um óvulo, de usar resistências de chuveiro elétrico, são molinhas, acho que a molinha também não é trivial, né, essa forma, porque ele, coitado,
Então, é uma linha feita de espirais, que é uma espiral, e ela fecunda essa esfera laranja, e obviamente existe um efeito óptico, né, na marcianita, que essa esfera, na medida que você olha de um lado ou olha do outro, essa mola diminui, aumenta, quer dizer, ela vira uma lente também, essa bola. Então tem uma experiência que o corpo faz assim, e ela tem essa experiência de você usar materiais muito distintos, um muito flexível e o outro muito duro, em contraste, né? E um modifica o outro. O muito mole consegue modificar radicalmente o muito duro e vice-versa. Né? E ela chama isso, é a Amélia, de marcianita, né? Porque é como se as bolinhas, enfim, emitissem também sinais na sua estranheza para o mundo terráqueo. Né? Pode passar. E aí, assim, essa experiência do dentro, do fora, do cheio, do vazio e do fluxo, existem uma série de trabalhos da Amélia, todos transparentes. Alguns são esferas, são instalações com esferas de plástico cheio de água com sabão. E existe o glu-glu, que é essa ampulheta desigual, né? É assim que eu tratei no texto que eu escrevi. É uma ampulheta, mas não é uma ampulheta, né? Perfeita, ela é simétrica, perfeita no sentido de simétrica, né? A parte de cima é muito mais estreita do que a parte de baixo. E o glu-glu também é uma obra, é de vidro, tamanho de um... Bom, gente, desculpa, mas quem fizer carinha de que entendeu vai denunciar a idade. Tinha uns vidros na década de 70, minha infância. Uns vidros soprados, assim, que tinha uma bola em cima, umas garrafas de licor coloridas, meio de monocromático. Na casa da minha avó tinha várias. E ele também foi pensado pela Amélia como uma obra interativa ao alcance da mão e ao alcance do público. Então, a ideia é que o público manipule essa ampulheta, eu chamo de ampulheta, tá, gente? Essa ampulheta e a água com sabão que existe dentro dela também espume, transforme o interior desse objeto de vítreo e transparente, né? Que deixa de ser transparente, que, quer dizer, também é de alguma maneira uma onda dentro de um contido, né? Mas o infinito modifica o contido e o contido contém o infinito. Então existe essa tensão nesse trabalho, que é uma tensão, eu acho, belíssima. Praticamente a Amélia ensina a vida para mim com esse trabalho. As pedras são muito isso também, né? Então contém essa coisa como uma espuma, né? Sim. Transparência, essa vertigem. Agora, quer dizer, eu vou antecipando os slides aí, né? Não. Mas quando a gente vai para pedras, gente. Por favor, fala. É menos que eu sou a falsa extrovertida, gente. Eu gaguejo, eu estou aqui com uma piranha da Cláudia Noronha na mão, que é um método que eu desenvolvi, que eu seguro para ficar menos nervosa. Então pode interromper, tá? Então aqui o cheio do oco, a Raquel antecipou tendências falando do mar. E são trabalhos muito ligados a uma experiência praieira de Amélia, nem todos feitos no período do Rio, nem todos, mas muitos, como esses feitos em vindas para o Rio, ou na permanência dela na cidade. Esse trabalho me lembra uma coisa muito infantil também, a brincadeira da gente ouvir a concha, né? Essa escuta do mar dentro da concha. Mais uma vez, o infinito cabendo numa caixinha, digamos, só que uma caixinha que é espiral. E um pensamento, né? Você vê que ela apresenta a concha aberta para o som e a concha imersiva na terra, na brita, na pedrinha. Então é um som que vai para baixo, né? É quase como se essa concha estivesse sugando o que vem, absorvendo, aberta porque está abaixo, porque está na profundeza das pedras, do magma, para o fogo, em última
instância, porque pedra é fogo, e outra concha virada para o ar. Então, elementos marítimos, né, que se relacionam com esses outros elementos. Parece papo de esotérico, e talvez seja, porque isso é um elemento muito indissociável da obra da Amélia. Ela, de fato, pesquisava esse tipo de questão energética. Era uma pessoa muito interessada em física quântica, como muitos de sua geração e da geração seguinte, que também é sua geração, na verdade, Amélia. Então, por exemplo, se a gente pensa no Cildo Meirelles, o Cildo não só é um leitor de ficção latino-americana infinita, quer dizer, de progressão infinita, Borges, Bioy Casares, Cortázar, Guimarães Rosa, enfim, essa ficção da terceira margem, que pensa numa terceira margem da linguagem, aquilo que não é uma coisa nem outra, né? Eu me refiro a uma terceira margem do Rio do Guimarães Rosa, que a canoa é só para um, o Rosa frisa, né? Existe uma canoa que é só para um, quer dizer, cada um tem a sua experiência. Não existe como ninguém pegar a sua canoa. Você vai pegar a sua canoa. É você que vai experimentar com o diálogo verde, é você que vai experimentar. Então, é a percepção de que a canoa é só para um e de que, eventualmente, ela não vai parar numa margem e nem na outra. Ela vai seguir numa terceira margem. E quando você roça essa terceira margem, né, o Cildo tem uma frase de leitor de Guimarães Rosa e de pesquisador de física quântica, que eu acho que se aplica também à Amélia, né? Ele fala assim, eu estou sempre caminhando na direção da utopia. Eu nunca vou chegar. Mas com alguma sorte, no meu caminho podem acontecer alguns acidentes. E com mais sorte ainda, eu vou poder chamar esses acidentes de obra de arte. Eu acho que é um pouco isso, né? É essa ideia de uma vertigem de experiência e de uma consciência também de que quando você entrega um trabalho como esse trabalho só se conclui no seu apogeu se a gente acredita nele e de alguma maneira experimenta. Isso se dá até com a pintura do Da Vinci, né, gente? É claro que a pintura do Da Vinci também só se conclui se eu me interesso por ela e, de alguma maneira, presto atenção nela e ela ecoa dentro de mim. Mas aqui há uma provocação muito mais clara do chamado observador da obra de arte, né? Um convite, cara, quase uma convocatória desse observador, tipo, vem em mim, né? Vem em mim que eu quero estar com você, de alguma maneira, né? Quero que a sua canoa, só para um, navegue aqui nas minhas águas. É interessante que não são conchas, né? Um é. Não, de borracha, sabe? Um é de concha. É muito interessante. Não é? Porque é como se fosse... Existe também nessa ilusão... Obrigada, eu esqueci de falar isso. Tem muita coisa, né? Existe também nessa ilusão mesmo que ela cria, né? A concha verdadeira, a concha de borracha, também todo o pensamento sobre matéria, né? Sobre pegar e sobre molde, né? Pensamento de escultura de novo, né? Da sensibilidade. E sobre iludir também? É sobre iludir, Sobre imagem. de uma maneira até um pensamento de pintura, né? Se a gente pensar assim. Mas, Representação. mas eu acho que essa coisa também do... além do falso verdadeiro, que na geração dela era uma coisa que é posta em xeque, né? O que é falso, o que é verdadeiro, né? Verdadeiro é a experiência, ponto, né? Você tem essa situação do côncavo e do convexo, vamos dizer assim, que eu acho muito interessante quando a gente pensa na imagem proposta. Porque se a gente está de mão dada aqui como artista, que está convocando a nossa experiência e a nossa memória, a imagem é importante. Ou a imagem que
que a gente forma numa pintura que não é figurativa, mas de alguma maneira o gatilho para a nossa memória é importante, né? Então acho que tudo nesse trabalho é muito relevante. Material, côncavo e convexo, brincadeira de telefone sem fio, espiral, mar. O mar, falso ou verdadeiro, molde ou escultura dentro de uma caixa. Então tem tudo, é um trabalho muito desdobrado. E a coisa de manipular também, para sentir uma coisa. Experiência. Para ter essa experiência. Era manipulada, ficava. Era manipulado. E Quase tudo da Amélia é manipulado. Também não dá. Menos a pintura, né? Para você estar perto para escutar, você tem que mergulhar. Até porque a borracha não vai rolar a escuta, né? A borracha vai ser Essa é uma muda. das obras que ela pegava material artificial, digamos assim, sintético, e colocava dentro das forças da natureza, tipo no mar, para absorver as cracas do mar. Sim, a gente vai ver o periscópio já já. Mas essa também faz parte? Não, Ainda não. o periscópio é que eu... Obrigada, antecipando tendências, Cláudia. Eu só perguntei isso porque eu não sei, eu não me lembrava, e aí não seria falso verdadeiro, seria a questão de que tudo retorna para a natureza. Então, é isso, tudo tem seu tempo, né? E tudo está em transformação. Então, periscópio. Aqui a gente tem uma concha de resina, não é uma concha. Uma concha plástica. Parece tal como essa aqui, né? Tal como Que a Amélia deixou no tempo da Marizia. E é uma base cilíndrica, preta, com essa cúpula de vidro. Eu não sou muito alta, mas a concha fica... para mim, ela fica digamos, ao alcance da vista. Então, existe esse periscópio, ela brinca também com uma situação quase de você estar em alto mar e enxergar, né? Enxergar, e ao mesmo tempo essa concha não é concha, é apenas a forma da concha que é posta no tempo para absorver a craca e ser modificada pelo mar. Pode passar. Aí Gambiarra, esse é um trabalho belo. Essa é Flora, neta de Marcos Lontra, ainda pequenininha. Hoje é uma moça lindíssima. Essa exposição da Amélia no Paço Imperial, que eu fiz de curadoria junto com Marcos Lontra, é de 2014, então temos 9 anos aí, Flora está 9 anos mais velha. E a gambiarra é um fio, que vai de um lado ao outro, vocês podem experimentar, e ela tem para mim uma perspectiva musical. Além de toda a questão formal da Amélia com a concha, com a escuta, com o tempo, com o tátil, aí são conchas de fato, e o fio das conchas é maior ou menor. Então você realmente passa a mão na gambiarra e ela toca. E ela toca porque os fios são maiores ou menores e as conchinhas vão fazendo Sons diferentes. sons diferentes. Né? Pode passar. E aí eu vou passar meio no fluxo rápido, gente. Trabalhos metalizados de Amélia ou não, tem alguns que não, que lembram que, além de serem reflexivos, portanto quase espelhos, de alguma maneira tiram partido ou de espirais, enfim, tem a ver com essa questão do fluxo infinito da forma. Então, esse trabalho era danado, não sei se eu peguei emprestado aqui. Plano volume 1, trabalho do iníciozinho da carreira, fim dos anos 50. Gente, o movimento neoconcreto, a Amélia estava fazendo isso. Vamos lá. Esse é o poço da memória. Eu não tinha uma foto do poço em si, segurando
Ele é um cilindro de metal. Dentro dele há esse meio círculo, um pouco mais do que um meio círculo de acrílico transparente. E nele tem escrito: lembrei que esqueci. E a parede do cilindro de metal, fora é metal e dentro é espelho. Então você olha, dá até um negocinho. Porque você vê se lembrei que esqueci meio girando nesse espelho. E é o poço da memória. Ela fez para o pai da Amélia. Eu acho que isso explica muita coisa do trabalho. O pai da Amélia era um cientista, um patologista. Ela conviveu a vida toda com microscópios, líquidos, corantes, micróbios em sua casa. Eu acho que isso, a biografia é importante, né, gente? E ela fez esse trabalho quando o pai começou a manifestar sintomas de uma doença degenerativa. E ela começou a pensar nessa mente tão objetiva e tão científica, apagando parte daquilo que sabia. E aí ela faz o poço da memória, mas, assim, tentando olhar esse trabalho por um lado mais luminoso do que essa história que eu contei, a gente está falando também da própria obra toda dela e de qualquer pessoa da sua geração, né? A memória é um instrumento quase de ficcionalizar a vida, de reinventar a vida, de fabular a vida. Porque se eu, por exemplo, tenho, isso é verdade, um pai que faleceu quando eu tinha 5 anos, quem é meu pai? Eu sigo tendo um pai, mas quem é meu pai? O pai que eu teci a partir dos relatos que me fizeram. Ele é menos verdadeiro que alguém que tenha um pai vivo, ativo, participativo? Eu acho que não. Eu acho que eu tenho um pai como alguém que conviveu com seu pai a vida toda. Então, acho que a Amélia também fala disso pra gente. Da memória como uma reinvenção do tempo e do tempo como uma experiência irrecuperável. A sua experiência não se repete. Heráclito estava certo. Não se entra 2 vezes no mesmo rio. Vai ser outro rio, vai ser outra pessoa, vai ser outro tempo, vai ser outro pé, vai ser outra areia. Então a gente não entra 2 vezes. E o trabalho, luminosamente, é isso. Pode passar, por favor. Caixinha, eu amo esse trabalho, é o meu trabalho de cobiça. Caixinhas sem fim, né? Um grande cubo feito de cubos, que dentro do cubo tem cubos, dentro do cubo tem cubo, uma progressão em série do infinito transparente, né? Amo. Pode passar. E aí, para chegar, para voltar para o líquido, voltar para o mar, e também entender que apesar da gente nunca voltar para o mesmo lugar, a gente está na espiral. De alguma maneira a gente fareja alguma coisa que a gente já farejou. Esse trabalho do Ibirapuera, de parte do Ibirapuera, a onda, né? Em que ela pensa na fita de Moebius virando mar, mais uma vez uma brincadeira com o material, a fita de Moebius que vira mar, mas é um mar metalizado, um mar de espelho, e ao mesmo tempo, de novo, a brincadeira quase literária mesmo, do título 7 ondas, porque você pula 7 ondinhas no Réveillon. Então é um trabalho que extrapola a perspectiva formal, de uma análise apenas formal da arte, que provoca pessoas como eu, que se dedicam a pesquisar arte, ou o colecionador, ou apenas o apreciador de arte, a pensar que arte é, talvez, né, gente, a maior comprovação da nossa humanidade, né? Porque macaquinho pode até manipular o hidropor, mas ele nunca vai conseguir desenhar até a espécie evoluir, né? Formular realmente uma grande questão, né? Então, eu acho que a gente analisar a obra de arte apenas pelo aspecto dos materiais,
abrindo mão de perspectivas simbólicas, metafóricas, alegóricas, que alguns trabalhos transmitem mais do que outros, mas que, de alguma forma, todos os trabalhos também podem transmitir, acho um pouquinho, não é a minha praia. Eu, falando, já que estamos nas 7h11, desculpe trocadilho, eu acho um pouco achatador, digamos assim, daquilo que a arte pode ser. Os aspectos formais e de materiais são importantíssimos, mas acho que a gente prescindir de situações simbólicas que são inerentes ao humano e que só os seres humanos podem produzir, muito triste para quem lida com arte. Então, eu acho lindo a Amélia ter posto esse título, ter escolhido fazer 7 ondas e não 3. É muito sagaz, é muito legal, e ela leva a gente para um lugar muito especial, apesar de estar lidando com uma escultura que parece tão sequinha, existem camadas engorduradinhas em cima que vem desse tipo, e essa gordura é uma delícia. Ela levaria o mar para São Paulo? Para grama, né? E ao mesmo tempo é um marcel, porque o mar reflete na onda, né? É um marcel, né? É um mar grama, é um mar pessoa, é um mar espelho, é um mar fita mesmo, infinita, né? A fita está entrando dentro da terra. Tá buscando as pedrinhas dela, né? Pode passar. Então, esse trabalho estava no passo, fiquei até com preguiça, você arrumou com meu filho, tô mais pavilhoso. A gente explora as crianças próximas para fazer um catálogo bonito, que mostra as escalas, né? Esse trabalho é um trabalho do colecionador Fernando Abdal, não sei se é do Fernando ou da Camila. Mas no Ibirapuera tem um fenômeno parecido com esse. Foi inaugurado. Esse é de uma coleção particular, ele é uma fita, como se fosse, digamos assim, uma ameba. Parece um pouco, acho que lembra esse trabalho que está aqui, que acho que é importante citar, sim. né? As obras aqui Parece tem muito. é a mesma série. E tem pedras, né? essas pedras semi-preciosas brasileiras com as quais a Amélia lida. Acho que aí tem jaspe, tem pirita, granada bruta. É um conjunto de pedras assim, tom de verde e ocre nesse trabalho, né? Ela lida com vários. E essa forma, essa fita é reflexiva e mostra essas pedras junto, né? As pedras, eu acho que tem essa coisa mesmo, eu acho que foi muito bonito que Cláudio falou das ondas entrarem para dentro. Entrarem para dentro foi horrível. Entrarem para o interior da terra. Eu acho que era fita de móvel, só pode ter. É uma cachoeira que despenca para o centro da terra, para dentro. Como você pode ver também nos poços, né? São os poços, ela tem essa vertigem, ao mesmo tempo que tem um infinito, que tem um mar, tem o céu, tem o acrílico que se repete nas caixinhas, quase uma caixinha, uma matriosca, uma bonequinha russa que vai se abrindo. Existe também esse desejo de aterramento, mas um aterramento que não é qualquer aterramento. É um aterramento para aquilo que foi fogo e virou pedra, e na concepção da Amélia é também cor, porque ela trabalha com pedras que são cor e que são cores, para quem estuda e acredita nisso, que estão ligadas aos chakras, estão ligadas também ao nosso corpo e na perspectiva da artista, há um funcionamento energético e há uma intercomunicação entre aquele material e nós. O Dani, é aquela que também é usado como banco, lá fora também tem 2 exemplos que tem uma pedra em cima, que a Amélia falava então que era para você tocar, abraçar, pegar a energia de pedras, e lá tem um quarto rosa, que é justamente... Então isso é muito importante. E ela sempre usa esse concreto que segue o formato da pedra, né? Então ela usa tanto numa coisa assim, como independente, está lá ali fora no jardim, né? você pode ver pode ficar numa área externa, e é justamente
exatamente isso. A ideia dela era que isso estivesse na casa das pessoas, ou numa instituição, mas na casa das pessoas, criando um outro ambiente, quase um supra-ambiente, né? Ao mesmo tempo que muito matérico pela pedra, muito infinito e muito virtual, muito concreto e muito virtual ao mesmo tempo, por causa do espelho. Nunca tinha falado dessa forma. Acho que é isso, é muito concreto e muito virtual. Pode passar, por favor, a história tão bonitinha. E aí, a fonte da Praça Arco Verde de dois ângulos. Um lado é bem retinho, cortado, né? Trabalhado, e aqui Raul, como era originalmente, água, e hoje, enfim, que pena, assim, canteirinho, né? Cada um tirou a pedra. Tá trabalhando Essa foto tem 9 anos. Parece um martelado. Porque ali ela tá flutuando. Pois é. Bom, Pode passar, eu acho que tem mais só duas coisas. Essa aqui é Essa uma. na exposição é igual que está aqui. Como eu abracei esse trabalho, Lá fora tem duas dessas. quis trazer eles para vocês. Quer dizer, a gente tem aí uma granada, a verde eu sempre esqueço o nome, e a azul também. Então, Tem quartzo, jade, tem uma bicha jade, a jade. jade, granada, Quartzo rosa. quartzo rosa e aqui runs. Pode ser lápis lá. Mas é ligada, eu lembro direitinho que ela me ensinou. Ela também já estava, lembrei que esqueci quando eu a conheci, mas ela estava nos momentos que vinha à tona, me deu aulas que eu nunca vou esquecer. E esse nome Impulsos, ela falava? Porque o magma, né? Enfim, para formar a rocha. E ao mesmo tempo é isso, cada pedra ligada a um chakra. Verde, gente, coração. Tá? Coração. Verde é a cor do chakra coronário. Embora o quartzo rosa seja do amor, ele está mais ligado aqui, ao plexo solar. Porque são as emoções, onde a gente digere justamente a emoção. A borboleta no estômago, apaixonei, é o quartzo solar. O chakra coronário, o amor ágape, é o verde, tá? E azul é aqui nossa imaginação, nosso poder de cocriação, barará, tarará. Esse outro eu esqueci. Granada, olho de tigre, que fala. Desculpa, Amélia. Quando você gosta de uma obra de arte, você tem que ter, eu preciso ter essa obra na minha casa, você compra, ela emana alguma coisa para você. Sem dúvida. Seja visual, seja emocional, ela traz alguma coisa para você. Ela tem uma emanação. A pedra não teria esse significado também de emanar essa... Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que a Amélia está o tempo todo falando de onda. Você tem uma pedra dessa na sua casa, você vai olhar para ela, com tudo que ela tem de bela, mas você vai imaginar também que ela está emanando uma coisa muito incrível para você. Tem uma coisa dessa que ela queria também. Eu acho também que a pedra, ela talvez seja aquilo, isso ela não me falou, é uma interpretação minha, né? A partir do que você está dizendo até. Obrigada, me ajudou. É isso, conversa leva, é por isso que é tão importante conversar. Eu acho que a pedra é o mais perto que a Amélia pôde chegar da eternidade. Essa obrinha que está no cantinho ali é uma que está lá embaixo? Está no fundo. Reunião. Sim, então eu não falei desses trabalhos aqui para poder deixar vocês falarem, né? São trabalhos, reunião, são trabalhos, mas eu posso falar agora. São trabalhos em gesso e alguns composição que também tem notícias de jornal, que são feitos durante a ditadura militar. Então, a Amélia faz patas de fera, patas de onça em cima de notícias complicadas e também faz as bocas fechadas. Várias bocas de amigos, né? Várias bocas de pessoas conhecidas fechadas.
Eu acho um trabalho também muito interessante, e mesmo ela pensando essa situação específica que a geração toda pensou, ela não se descuida de um processo que é dela, de negativo e positivo, de contenção, de molde, de reprodução de um corpo. É um pensamento de escultura, vamos dizer assim, mas que apresenta isso quase num estado bruto para a gente, o processo mesmo de cheio e de vazio, né? E refletindo sobre um momento em que o corpo está passando por momentos muito difíceis. E o nome quer dizer que chama reunião, né? Ele participou de uma exposição do MAM, muito importante agora. 76, emergência. Emergências. E tem esse nome, reunião, é muito assim, como também, não sei se vocês repararam, tem uma orelha ali que chama As Paredes Têm Ouvido. Que Não, também tem esse trabalho é maravilhoso, por favor, olha, porque eu tive que pegar um artigo aqui e eu fui pelo mar. Mas é isso, são trabalhos ligados a uma resistência à ditadura, e vocês podem notar também que muitos artistas vão trabalhar nesse período com coisas muito portáteis. O Silvio vai desenhar, vai fazer gravura, porque era o que se conseguia transportar para expor em qualquer lugar, né? Bandeiras, né? A gente vai ter em 68 bandeiras na praça, que acontece carnaval, essa coisa maravilhosa que a gente tem no Rio de Janeiro. O carnaval abriga a resistência da arte contemporânea. Um encontro entre a banda de Ipanema e o Bola Preta. Acontece bandeiras na Praça General Osório, com Seja Marginal, Seja Herói, com o trabalho de Ana Maria Maiolino, com Vergara, com Gershman, o Lúcio do Gershman já numa versão bandeira. E isso é estendido na Praça General Osório, que é a banda de Ipanema. É isso, se fazia. Então, as paredes têm ouvidos, além de ser incrível e de ter a ver com e a censura não pegava, não viu o nome, só viu o objeto falando uma orelha. Né? Isso. E eu acho que tem essa portabilidade, eu acho que é dívida de nota também. Trabalhos muito fáceis de você transportar, esconder e até descartar. Acontecesse alguma coisa, joga no mar, joga na lixeira, faz de novo, né? Então acho que tem essa censura. Acho que é isso. E uma coisa que eu queria destacar que está lá embaixo também, que eu não percorri, eu terminei aqui na técnica dos pedrinhos, para a gente conversar um pouquinho, já estamos conversando. Questão do livro, né, gente? O livro, eu falei da literatura, falei que, enfim, né? A Lígia disse Lígia Pape dizia que toda a formação teórica dela, ela devia a Grande Sertão Veredas e Finnegan's Wake. Então é uma geração da literatura que a vertigem vem também desse teste na linguagem que a ficção dá. E não por acaso é uma geração que vai experimentar fazer livros, fazer poemas visuais, fazer livros objetos. Aqui tem um filme maravilhoso do Caetano, um livro lindo que ela faz, uma caixa que se desdobra, porque o processo de leitura, o livro também é uma vertigem, um processo infinito. A canoa só para um. O livro nunca vai ser uma canoa coletiva, é a canoa só para um. Mesmo que eu leia o mesmo livro que a Cláudia, ao mesmo tempo que a Cláudia, eu tenho a experiência de fazer um clube de leitura na Maré, a canoa segue sendo para um, mesmo quando a gente está lendo em voz alta, né? E de fato, o livro também é espelho, o livro também é labirinto, o livro também é um processo de progressão, igual a onda do mar, né? Que reverberar, né? Reverberação é uma palavra da Amélia, seja pela mola, seja pelo som, seja pela energia da pedra, seja pela série de cor, seja pelo fluxo da cor, quer dizer, reverberação, eco, memória, ela está sempre falando dessa coisa que ainda tem um pouquinho que fica, né? Então, eu queria terminar com um livro e sugerir que vocês percorram de novo, depois que a gente conversar um pouquinho, é claro. É isso. Obrigada.
Moacir dos Anjos, acho que é a Bienal de 2002. Pode ser. Mas tem um penetrável de Juta, que é aqui, que eu não mostrei porque eu achei que já estava me alongando. Pode mostrar, ó. E o Aguinaldo e o Moacir juntaram trabalhos. Eles, na verdade, botaram as pedras que nós vimos no meio dos penetráveis. E é interessante que, como a pintura, são penetráveis táteis. Ela não usa um paninho lisinho tipo hélio de seca, uma viscose, uma chita. É um paninho palha, é um paninho juta. Então ele é pele, né? Ele é uma coisa áspera. Você passa por essa cor. Primeiro é uma cor que se modifica no ato, porque ela interfere, ela tem uma opacidade que uma interfere na outra no ato. Não é uma reverberação cromática, é de fato uma mistura que acontece material. E segundo, o corpo sente esse penetrável de uma outra maneira. Olha o Léo Pávlova aí, meu afilhado, trabalhador de novo de modelo. É isso, ele sente, né? E aí, só para finalizar, pode passar, ecoa muito a pintura e as colagens, né? Essa situação de uma transparência que não é tão transparência, de uma abstração híbrida, né? Entre uma insinuação muito de leve da geometria e questões orgânicas. Isso acontece também nos teatros? Total, acho que é isso, né? É quase tornar a cor material e fio de história, né? Mas esse lugar escuro que tinha as luzes e as pedras e tinha coisas assim, era muito transcendental. Você viajava. Então, olha que legal. Uma experiência bem. Você sabe que das luzes eu não lembro. E eu amei essa Bienal. Era a Bienal do Urubu, do Nuno, Ramos. Tinha sim. Não, no número 16. 14. Não, Porque você entrava num lugar escuro. Aqui é calor. Não, no número é 16. Não. 12 talvez. 12 foi 10 do Moacir, 12 foi. Então 10. Então tudo é 10. A média estava por causa do Moacir e do Aguinaldo. Mas não estava por causa do Moacir. Estava por causa do Aguinaldo, que fez o livro da média. Esses trabalhos das juntas, esse trabalho é de 2014, mas ela já tinha feito as Não, juntas? várias, ela retoma, né? A gente é que montou um especial para a exposição e ela pediu, já no início da nossa conversa, ela pediu, quando a gente montou, em 2014, a Amélia já tinha partido. Mas lá atrás, quando eu comecei a conversar com ela queria fazer um penetrável que ela nunca tinha feito em tons de terra. Porque aí se testa a cor mesmo, né? Quando você vai para o marrom, você sabe disso que você é pintor, você esgarça ali aquela tentativa no limite. Porque você está com muita mistura cromática. Então ela abria a luz. Antes de sumir. O meio era marrom escuro e as bordas, você vê que tem uma telha, tarará, até chegar no mostarda. Então aquele centro era o centro da terra densa, digamos assim. Você não passa muita luz, não passa muita mistura. Então ela tinha esse desejo de testar essa cor mais misturada possível, uma coisa Ivan Serpa, né? Eu vejo uma relação com a pintura que, assim, nessa geometria, o orgânico é construído pela pincelada, né? E nesses penetráveis ele já está dado pelo material e pela cor e o movimento e a transparência, né? Mas de todo jeito ela persegue isso, né? Uma coisa, uma encruzilhada mesmo de sentido, né? Ela não quer ficar só no visual, né? Ela insiste, a colagem eu acho que tem muito isso mesmo, né? O papel de seda, eu disse que eu ia chegar na Lígia e na Mira, obviamente não deu. Fica para a próxima, fica para uma próxima. Mas acho que isso é um ponto em comum com Mira, claro que com perspectivas muito diferentes, né? De abordagem.
Mas Mira também tinha uma coisa de friccionar a linguagem dentro dos seus interesses, né? Até o limite, e uma preocupação muito grande com essa questão da textura, né? De uma textura orgânica de papel, pensa nas droguinhas, pensa nos trabalhos com palavra, né? Mas, claro, existem outras questões de Mira que não tem nada a ver com a Amélia, mas tem pontos. E com Lígia, a questão do corpo, a questão de uma experimentação, uma cabeça louca, uma literatura, a vertigem, o livro, são muitos pontos em comum. Duas doidas maravilhosas. Não, doidas mesmo, doidas no melhor sentido. 17, ela não veio na sua situação. Não, eu já estava Em que ano que a Lígia nasceu? 24 anos. Então, minha idade, né? Porque ela nasceu em 26, foi isso? A Mira eu não sei o ano de cor. A Lígia 24, dava uma mentidinha na idade. Lígia de Friburgo, Amélia Paraná, né? Uma cidade interior do Paraná. Lígia de Nova Friburgo. 19. A Mira, enfim, amicíssima do Flusser, né? Vai ser uma pessoa, de fato da linguagem literária, da escrita, né? A Amélia e a Lígia vão aí pelas bordas. A Mira vai muito frontalmente para a questão da palavra e da escrita, né? E é isso. Você sabe a cidade de interior do Paraná? Lembrei que esqueci, mas tem aqui. Quando é que ela muda Ela pra... morre em Cotia. São Paulo? É. Quando casa, agora quando? Não sei. Não tem cronologia? Tem cronologia. Ela morreu em Cotia, isso É Cotia? Ela morreu em Cotia. Não é essa curiosidade. Só se Não, tem ela foi morar no cronologia. interior. Ela morava numa chácara em Cotia. Ah, Cotia. Mas ela morou, assim, em São Paulo, ela morou também em São Paulo. morou. Dani, a gente pode chamar isso uma derivação de abstração? Figurativa não é, né? Eu acho que a palavra abstração, enfim, eu me bati com isso agora, nos textos que eu passei. Às vezes é um pouco delicado. Nesse caso, eu acho que não. Principalmente pela questão geracional. Eu acho que pela questão geracional, a gente pode dizer que a Amélia, eventualmente, produz trabalhos abstratos. Para um artista de hoje, enfim, temos que pensar bem antes de usar essa palavra. Senão você vai entrar naquelas poças que o Antônio Dias fazia no meio. E às vezes é uma subtração de figura, né? Que alguém apressadamente chama de abstração. E os objetos também não... É difícil classificar um objeto, né? Porque ele é em si. É difícil também de você chamar de abstração. Você pode ver, a gente sempre quer ver alguma coisa, né? Isso é inferno, o outro quer ver alguma coisa, né? Eu vejo folhinha. Eu talvez não usasse. Não usasse o quê? Abstração. O nome é abstração, né? Tentaria achar um outro nome, não classificar. Não tem, né? Porque também a gente não tem obrigação de classificar, né, gente? A gente pode simplesmente comentar. Por exemplo, né, a gente fez uma exposição com o Heleno, em que ele dialogava, eu fui curadora, quer dizer, ele que fez a exposição, eu fui só curadora. Linda a exposição, linda. Tive a honra. Mas o Heleno dialogava, né, com uma tradição de abstração geométrica, mas os trabalhos em si não eram exatamente abstratos, eram projetos. Né? E eu pensei um pouco também sobre arte cinética, a ideia do túnel do metrô. Tudo Por exemplo, eu pensei aqui mexe, no Luiz Dias. Total. A ideia da Luiz É isso, a matemática a serviço do movimento. Tudo é movimento. Só que o que é legal na MED? Legal, assim, muita coisa legal. Mas uma das coisas legais da MED é que ela não para na questão ótica.
nas experiências dele com pintura colagem, é um trabalho ótico, mas que emula o movimento e a partir da ótica. Você não tem que mexer no trabalho, né? É isso. E tem trabalhos de Palatini que são objetos cinéticos de fato, né? A Amélia, ela não faz nem exatamente uma coisa nem outra, né? Eu não quis falar cinético, mas eu queria Não, só lembrar. não, mas a questão da sensação da cor, né? cinética, você está certíssima, a questão cinética é importantíssima nela. Só que não do jeito que a gente aprendeu a entender a cinética. Mas tudo é cinético, o Glu é cinético, a marcianita é cinética, os discos táteis são cinéticos, a onda é cinética, tudo é movimento, né? Mas não do jeito que a gente aprendeu a classificar no cinético. É que eu cheguei um pouquinho atrasada. Tem problema. Eu não sei se você já tinha falado sobre por que ela coloca essa barra assim? É contém, contido? Uma coisa assim? Eu acho que tem uma coisa teatral, mas eu não sei dar uma explicação. Eu nunca ouvi dela a explicação para isso. Eu acho que ela cria meio um território mesmo, né? Uma cena. Mas é uma interpretação minha. E isso de ter superfície espelhada para também ampliar, né? Também é uma coisa É que quase seria- uma piscina. Eu pensando também, aqui internamente, Não estou falando piscina figurativa, não, tá? É quase como se a gente. Um poço mesmo. ela fazia assim, né? Deitada, a tela deitada. Sim, né? Assim. Cola. Depois eu ouvi muito de uma ideia de deixar a matéria aparente também, né? Que com menos camada de tinta a gente vê mais ajuda também. Essas são interpretações posteriores. Ela sugere uma transparência para o chassi, né? Exato, já não prepara a tela, né? Você não tem aquela ideia do chapar, né? A textura. Mas que bonito pensar essa ideia da pedra, dessa vertigem, né? Porque muitas vezes a gente fica aqui trabalhando, convivendo com a Amélia e muito atrelada às questões materiais ou formais. Sim. Né? A gente, vi passarinho de outros. E essas texturas também tem a ver com a pedra. Mas a gente fala que ela está pensando muito com a pedra. né? Sim, ela está pensando, as 7 ondas do mar é isso, né? Acho que sintetiza, assim.